Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a possibilidade de participar desse curso sobre teologia e a prática da sinodalidade. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou professor da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Chile e sou padre da Diocese de Santiago. Cabe a mim lidar com a questão da prática da tomada de decisão nos primeiros séculos do cristianismo. Em primeiro lugar, podemos dizer que a fé cristã, como um fato eclesial, precisa de uma certa estrutura, precisa de uma certa organização. A fé cristã não é uma questão puramente individual, mas é um acompanhamento de Jesus como um povo. Isso implica, na verdade, uma maneira de concordar, uma maneira de tomar decisões. Em segundo plano, para manter, de um lado, a diversidade de presentes, de dons que cada um nos recebemos de Deus e dons e missões, e, por outro lado, para cuidar da unidade da igreja. Quando falamos sobre tomada de decisão na antiga igreja, nos deparamos com certos problemas que poderíamos chamar de metodológicos. O problema fundamental é que temos que reconstruir as práticas da igreja com base nos documentos que possuímos. E os documentos são limitados, muitas vezes são escassos, e, por outro lado, são fragmentários, ou seja, são irregulares. Em algumas partes da igreja se sabe muito, por outro lado, se sabe pouco. De alguns grupos, de alguns tipos de cristãos, temos mais documentos, de outros sempre temos menos. Ou seja, há uma grande variedade de condições em que nos encontramos na frente de documentos, e o importante é sempre saber que a vida é mais rica que os documentos. Ou seja, quando estudamos um aspecto específico para a tomada de decisões, temos que estar certos de que o que conseguimos reconstruir é menos e não representa toda a amplitude das possibilidades que deveriam ter existido na vida da igreja. Por outro lado, é importante mencionar outro aspecto metodológico. Aqui não podemos reconstruir uma única história linearmente ao longo do tempo, pois na antiga igreja, em que tinha uma organização, para chamá-la de federativa, as diversidades regionais, as diversidades locais eram muito amplas. Portanto, se, por exemplo, podemos estabelecer que no início do século II, em Antioquia, as decisões foram tomadas de uma maneira, isso não significa que em toda a igreja eles foram levados da mesma forma, ao mesmo tempo, mas só lá, porque possivelmente às vezes temos documentos que podem provar isso para nós. A mesma tomada de decisão foi feita por diferentes métodos em diferentes partes da igreja. Vamos então começar com o desenvolvimento histórico real dessas estruturas que acompanharam a igreja em sua tomada de decisão. Podemos dizer que, inicialmente, nas primeiras décadas do cristianismo, e naturalmente favorecido pela enorme expansão missionária das primeiras comunidades, a fé cristã tinha uma marca carismática, podemos dizer assim, havia líderes carismáticos ligados ao missionário que havia fundado uma comunidade, ligado a lideranças naturais que estavam nas comunidades, em que há muito pouca estrutura e muito carisma, muito espírito. E dessa forma, as primeiras décadas se desenvolvem. Há uma relevância fundamental, não é verdade, uma verdade na liderança carismática, como vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo, que o próprio Paulo, embora deixe diferentes pessoas instituídas nas comunidades, ele mantém certa autoridade sobre as comunidades que ele mesmo fundou. Agora, desde o início também encontramos as dificuldades apresentadas por esse tipo de liderança carismática. Nos Atos dos Apóstolos, vemos como a igreja sente a necessidade de atender. Os apóstolos se reúnem para deliberar em comum. Liderança carismática sozinha não é suficiente. Requer de certas estruturas
necessárias que possam equilibrar e encontrar os caminhos mais retos. De qualquer forma, esse processo não ocorreu da noite para o dia, mas temos um longo período no primeiro século e no século segundo, no qual, além do que poderíamos chamar de ministério ordenado, temos os profetas, os professores, os médicos. E por isso não é verdade que existem várias vozes na mesma comunidade. E às vezes há, por exemplo, profetas itinerantes que vão de uma comunidade a outra, anunciando a palavra a partir de experiências mais particulares. Agora, novamente, muito cedo, por exemplo, um documento que geralmente é datado por volta do ano 90, o que é chamado Didache, o ensino dos apóstolos, já observe a dificuldade desse tipo de liderança carismática. O Didache diz que ninguém que fale através do Espírito é um profeta. Há que unir-se esse profeta, é necessário discernir se aquele profeta fala pelo bem do Espírito ou é um falso profeta. Então, aqui vamos ter o quê? Um período de muita vitalidade, ao mesmo tempo de muita confusão, de criatividade, de deserto, riqueza, diversidade e também abuso. Abuso econômico, abuso espiritual, que ocorre por parte desses líderes carismáticos. Qual foi a pergunta fundamental? Naturalmente, como reconhecer o verdadeiro profeta e como diferenciá-lo do falso profeta? É o suficiente para que alguém se apresente e dizer que fala em nome do Espírito? Então, diante dessas grandes dificuldades, lideranças puramente carismáticas se mostraram insuficientes. Por outro lado, houve outro fenômeno que acompanhou todo esse desenvolvimento, que foi o surgimento das diferentes heresias, ou seja, interpretações ilegítimas da mensagem do Evangelho. Agora, diante dessa heresia, o discernimento era necessário. Foram necessárias decisões, foi necessário estabelecer limites. Dessa forma, certas práticas eclesiais são desenvolvidas para o discernimento e para a tomada de decisões. Agora, gostaríamos de passar para alguns pontos mais particulares que nos ajudam a entender como diferentes estruturas para tomar de decisão nas comunidades cristãs foram desenvolvidas com muita diversidade regional, diversidade regional cronológica. Um desses pontos é o tipo de governo eclesial. Nós vamos encontrar fundamentalmente com dois modelos. Naturalmente que a realidade é mais complexa, mas temos que simplificar para essa aula. Pensamos em dois modelos, um mais colegiado do governo e um modelo mais pessoal. Encontramos de maneira paralelamente na Igreja Antiga, com algumas comunidades que eram governadas por um colégio de padres, enquanto outras comunidades eram governadas por um único bispo. Então, esses dois modelos, um tem possivelmente uma grande influência na cultura judaica, outro reage à questão de heresia e busca a liderança de um homem para ser capaz de lidar com as dificuldades. Lá nós vamos encontrar com dois modelos, então. Por exemplo, quando Marcion, no século II, no ano 140, chegou a Roma, começou a pregar a sua própria doutrina. A comunidade considerou que essa não era a doutrina autêntica de Cristo, e que é chamada a igreja, mas ele é chamado pelo colégio de padres. E o colégio de padres o interroga, e o colégio de padres finalmente decide: Marcion deve ser expulso da igreja, porque sua mensagem não é uma mensagem autêntica do Evangelho.
Uma situação semelhante é encontrada em alguns anos depois, já não em Roma, mas na Ásia Menor, com relação a Noé. Não sabemos se era um bispo, se era um padre, era um leigo, mas o Noé começa a Esmirna para pregar uma teologia trinitária deficiente. E o que acontece lá? Posso ler algumas linhas do contrato de Hipólito, diz que ouvindo essas coisas, os sacerdotes abençoados convocaram a Noé antes da Assembleia da Igreja e examinaram, mas ele negava a ilegitimidade da sua doutrina. Então, aqui estamos nós. Temos que os padres, do Colégio dos Padres, convoca a Noé para a Assembleia da Igreja. Ou seja, há um envolvimento completo da Igreja e eles examinam publicamente para procurar e discernir se sua teologia é autenticamente cristã ou é uma interpretação ilegítima da mensagem de Cristo. Por outro lado, encontramos como modelo mais de um homem chamado episcopado monárquico. Lá temos, por exemplo, o caso da disputa em relação à data da Páscoa. Na antiga igreja havia duas tradições em relação à data da Páscoa. Umas celebravam de acordo com o mês, 14 de Nissan, de acordo com o calendário judaico, e outros comemoravam no domingo após a lua cheia, após o equinócio de primavera. Essa situação foi mais difícil em cidades como Roma, onde possivelmente haviam cristãos que eram de ambas as tradições. Isso significava que na mesma cidade a Páscoa em diferentes comunidades eram celebradas diferentemente. Lá temos, por exemplo, a intervenção do bispo de Roma, o Papa Vitor, que pessoalmente toma conta do problema e toma uma decisão. Sua decisão foi muito drástica, foi justamente excomungar aqueles que celebravam a Páscoa no dia 14 de Nissan. No entanto, aparece outro bispo, Ireneus, que consegue convencer o Papa Victor de não excomulgar os cristãos da Ásia Menor por causa da diferença da Páscoa. E ele lembra em uma carta que quando o bispo de Esmirna, Policarpo, foi a Roma na época da Páscoa do Aniceto, aqui estamos falando no ano 130, entre eles surgiu o mesmo problema. Ireneus diz que nem Aniceto podia convencer Policarpo e nem Policarpo podia convencer Aniceto. E o que aconteceu aí? E diz que, apesar disso, ambos permaneceram em comunhão entre si. E na igreja de Aniceto, o Papa Aniceto cedeu a Policarpo a presidência na Eucaristia como sinal de paz e comunhão. Aqui temos, então, por um lado, esse modelo que a autoridade cai, acima de tudo, sobre o colégio de sacerdotes e o outro sobre o qual ele recai sobre o bispo. Ambos os modelos, o que é que procuram? Procuram mesmo uma medida adequada para discernir a vontade de Deus, ou seja, ambos estão buscando a vontade de Deus e, pouco a pouco, o segundo modelo foi imposto, ou seja, o episcopado monárquico, possivelmente porque a ameaça das heresias eram fortes, que aparecia que o governo de uma pessoa na igreja era capaz de reagir de maneira mais ágil e melhor às ameaças das heresias. Outro problema em que agora podemos abordar, outra questão é precisamente a questão da eleição dos bispos. Uma das decisões fundamentais foi precisamente como eleger os bispos, como encontrar a pessoa em que não é verdade, na qual, através da ordenação episcopal, seria instituída, ou como autoridade em uma comunidade. Lá, novamente, como enfatizamos em várias ocasiões, encontramos uma ampla diversidade de caminhos na eleição dos bispos. Um tema que é de alguma forma comum
é o fato de que a eleição, embora feita por diferentes métodos, mas foi feita localmente em termos gerais. Nem sempre, mas geralmente feita localmente. Em uma ocasião, um grupo de bispos se reuniu em Antioquia e elegeu o bispo para Alexandria, porque houve, digamos, um momento de muita confusão eclesial no século IV, durante a crise ariana. Esse grupo de bispos decidiu eleger um bispo e enviá-lo para Alexandria para tomar conta dessa importante visão. Diante dessa situação, o Papa Júlio, em 341, reage e escreve o seguinte a esse bispo. Ele diz que a nomeação do bispo de Alexandria não deveria ter sido feita dessa forma ilegítima e contrária aos cânones eclesiásticos, mas que os bispos da província deveriam ter ordenado uma das mesmas igrejas, do seu próprio presbitério, do seu próprio clero, e não transgrediram os cânones dos apóstolos. Isto é, para o bispo de Roma no século IV, faz parte da tradição apostólica que o bispo deve ser ordenado entre o clero da mesma região, da mesma província. Isso nem sempre foi assim, porque na mesma cidade de Alexandria aconteceu que o bispo de Alexandria foi quem nomeou os bispos das pequenas sedes. Em Alexandria, uma coisa aconteceu, poderíamos dizer culturalmente, sociologicamente, muito particular, na qual havia uma vez muito importante que em Alexandria há muitos assentos muito pequenos que eram de um grande número de assentos, mais de 100 que foram distribuídas no Egito e na Líbia. Em toda aquela área foi possivelmente o bispo de Alexandria que decidiu quem seria o bispo. Em outros lugares foi até usado para o bispo deixar em seu testamento quem ele queria que fosse seu sucessor. Ou seja, temos essa diversidade de maneiras de eleger bispos. Agora, uma coisa que é importante, que aparece acima de tudo no norte da África, particularmente em Cartago, é a participação do povo na eleição dos bispos. Em um sínodo de 254, somos descritos qual era a função do povo de Cristo, do povo de Deus. Diz Leo Verbatim textualmente. Vimos também que vem da autoridade divina que a eleição dos bispos seja feita na presença do povo, na visão de todos, para que seja aprovado como digno e apto pelo julgamento e testemunho público. Aqui aparece a participação do povo de Deus na eleição do bispo. O texto não diz que os fiéis ou bispos foram eleitos por voto direto. Aqui não se diz isso. O que se diz é que a eleição do bispo deve ser feita na presença do povo, na vista de todos. E hoje chamamos a demanda por transparência. Para quê? Para que o povo de Deus seja capaz de aprovar, de acolher, de receber como digno aquele que foi considerado apto para esse ministério. E, particularmente, houve alguns casos falsos em que o bispo também poderia ser rejeitado pelo povo de Deus. Leio novamente o texto da Carta Sinodal do Bispo, do Conselho de Cartago, de 254, onde diz: o povo, obediente aos comandos do Senhor, deve separar-se do bispo indigno, uma vez que eles têm o poder de eleger padres dignos e de rejeitar os indignos. Isto é, nesse caso, temos um fato bastante particular, em que o povo de Deus também tinha autoridade, não somente para testemunhar a dignidade do bispo, mas também, mesmo o oposto, para rejeitar o bispo indigno. Agora temos dois tópicos restantes. Uma delas é a forma de tomar as decisões no reino teológico, e a segunda é a maneira de tomar as decisões nas áreas que poderíamos chamar de disciplinares.
Em primeiro lugar, vamos a decisões, a tomada de decisões no campo teológico. Já vimos, por exemplo, no caso de Marcion, ou no caso de Noeto, em que há uma faculdade de padres que escuta publicamente, por exemplo, a doutrina de um teólogo, de um pastor, de um bispo em particular, e tem a autonomia, tem o poder de julgar essa doutrina. Sempre teremos um papel de liderança para os bispos, para o colégio dos padres, no discernimento da fé reta. São Jerônimo, por exemplo, fala do fato de que em Roma houve um discurso no Senado de Padres que tomaram decisões de natureza doutrinária. Agora, na Igreja Antiga, como dissemos, havia estruturas muito diferentes para discernir a justiça da fé. Por exemplo, em Alexandria, há um caso muito particular em que teremos no século, especialmente no século terceiro, século quarto, dois polos, o polo do episcopado e o polo da escola teológica. A escola teológica possivelmente tinha sido fundada independentemente da igreja e do episcopado, e pouco a pouco ela se uniu, tornou-se parte da maior estrutura eclesial, e finalmente eles acabarão quase a ser identificados no século IV. Agora, o que é interessante que o polo teológico tinha uma certa autonomia, ao bispo correspondia, assim, estabelecer os limites dentro dos quais uma doutrina poderia ser julgada legítima, e se deixava o âmbito da investigação diferentes propostas para a interpretação do cristianismo. Dessa forma, vamos ter que a teologia e o teólogo também tinham um lugar particular na tomada de decisão de caráter doutrinário. Nesse contexto, se desenvolve também o que chamamos de debate público, teológico público, como forma de iluminar a legitimidade ou a ilegitimidade da fé. Por exemplo, Orígenes descreve ter tido um debate com um gnóstico chamado Cândido, diz, na presença de muitos. E esse debate foi gravado, foi escrito, e dessa forma as pessoas que tiveram acesso poderiam lê-lo. Outro exemplo também de Orígenes é o debate Heráclides, que é uma situação muito interessante. E o que houve? Estamos falando do ano 240, sempre na metade do século III. Os bispos vizinhos do bispo Heráclides consideram a fé de seu colega uma fé que não é uma fé reta. Estão preocupados com o que o bispo vizinho Heráclides está pregando. O que eles fazem nessa situação? Eles convocam um sínodo dos bispos para examinar a fé do bispo Heráclides, e eles chamam um especialista, nesse caso, Orígenes. E no início dos processos desse sínodo, nos dizem elementos que são muito interessantes. Além disso, temos a sorte de que encontrou um papiro que tinha, com protocolo, ou seja, com a transcrição completa do debate entre Orígenes e Heráclides. O texto começa da seguinte forma: uma vez que a discussão dos bispos presentes sobre a fé do bispo Heráclides começou, cada um disse o que pensava e colocava perguntas a Heráclides. Ele, por sua vez, proclamou sua fé. E a mais abaixo diz: Origem intervém. Desde que o debate sobre a fé começou, eu falarei. Toda a igreja está presente ouvindo. Não é conveniente que uma igreja tenha uma diferença na doutrina com outra igreja. E depois a origem leva o debate através de perguntas e respostas. Aqui novamente aparece esse elemento muito interessante. Toda a igreja está presente nesse debate e pode, de alguma forma, testemunhar
a justiça ou a ilegitimidade da fé do bispo Heráclides, nesse caso. Esses tipos de reuniões, esse tipo de sínodo, sem dúvida, levam a um sínodo de natureza doutrinária. Um exemplo muito ilustrativo será o de Dionísio, bispo de Alexandria. Nesse caso, teremos um bispo que tinha sido professor na escola de Alexandria e que depois veio um bispo, então, de alguma forma, bispo e teólogo. O que aconteceu em uma localidade, uma doutrina começou a emergir, que as pessoas reconhecidas como legítimas, e dessa forma, Dionísio se torna presente e realiza um longo exame. Um texto muito bonito, vale a pena ler, diz: uma doutrina que havia provocado apostasia e cisma na igreja prevaleceu naquela localidade. Por isso, diz Dionísio, que eu convoquei os padres, professores e os irmãos da aldeia, e também, estando presente todos os irmãos que queriam, eu os exortava a realizar em público o exame da doutrina. Estive com eles 3 dias de sessão contínua, do amanhecer à noite, tentando alterar esse ensinamento. E pude, então, admirar a maneira, o equilíbrio, o amor pela verdade e a facilidade de compreensão e a inteligência dos irmãos quando, em ordem e com moderação, estavam desenvolvendo as perguntas, objeções e os pontos de acordo. Por um lado, diz que nos recusamos a nos apegar à nossa própria opinião. Por outro lado, não evitamos objeções, mas, na medida do possível, tentamos abordar os tópicos propostos e dominá-los. E também não tivemos vergonha de mudar de ideia, de acordo com o que se exigia. Sim, mas sim, com a maior consciência e sem disfarce, com o coração aberto a Deus, aceitamos o que foi estabelecido pelos argumentos e ensinamentos das Escrituras Sagradas. Aqui encontramos um caso muito bonito. O debate doutrinário diante da comunidade consegue discernir qual é a fé correta. Agora, as definições dos sínodos, e depois teremos um sínodo muito importante, de caráter mais universal, como Nicéia, Constantinopla, Éfeso, e etc. E o que eu procurava era colocar um limite, uma definição, que significa um limite. Não se tratava, então, de elaborar uma doutrina específica, elaborar uma teologia particular, mas simplesmente diferenciar, digamos, estabelecer um limite para diferenciar interpretações legítimas das ilegítimas da mensagem cristã. E assim, essas definições autênticas não tiravam o pluralismo teológico, mas simplesmente apontavam quais eram os limites das interpretações legítimas da fé. Finalmente, esse é o processo, o último ponto, vamos à tomada de decisão sobre assuntos disciplinares. Por questões disciplinares, queremos dizer a coisas de alguma forma mais prática, que se referem a como lidar com o problema daqueles que caíram em perseguição, perguntas sobre o celibato, questões litúrgicas, questões administrativas, até mesmo coisa de dinheiro, que ao longo do tempo estavam surgindo na igreja. Para isso, os sínodos elaboraram cânones, às vezes cânones que até mantêm uma forma de diálogo. Então, o bispo propôs tal coisa, todos concordaram e está estabelecido em um cânon. E dessa forma, os sínodos estavam reunindo todo esse material. Esse material estava transmitindo um material que estava mudando à medida que as condições mudavam. Por exemplo, na primeira metade do século IV, muitos cânones se referem ao que deve ser feito com pessoas que apostatizaram perseguições. Mas algumas décadas depois, isso não é um problema, porque as perseguições acabaram e, portanto, essas coleções canônicas também eram
eram um pouco variadas. Os sínodos, incluindo, por exemplo, o sínodo do Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico, afirma que o sínodo deve ser reunido 2 vezes por ano em cada província. Em outras palavras, havia tantas questões disciplinares, novos problemas, dificuldades que estavam surgindo, e a consciência de que essa dificuldade tinha que ser tratadas em comum. E como dizemos, no Concílio de Nicéia estabeleceu isso, que em cada província deve ter 2 sínodos anuais para que todas essas dificuldades pudessem ser vistas em comum. Por outro lado, vamos encontrar algumas estruturas básicas, como um recurso que nos permite ver como o direito civil também teve influência no direito canônico. Isso é interessante. Primeiro, as decisões dos bispos foram consideradas eram inagratos, mas uma vez que em direito civil os tribunais de apelação foram desenvolvidas, então também, dentro da igreja, foi considerado que um clérigo, um leigo, que havia sido condenado por um bispo, poderia apelar para um sínodo, e que um bispo que havia sido condenado por um sínodo poderia apelar para um sínodo maior. O que aprendemos com toda essa história? Em primeiro lugar, não é uma história linear, mas que tem muitas diversidades, e talvez essa seja uma das mensagens fundamentais que a antiga igreja nos transmite hoje. A Igreja de Cristo adotou, ao longo dos séculos, muitas maneiras de tomar decisões. As coisas foram feitas de várias formas, tinham utilizado diferentes modelos culturais e acolhidos as boas práticas do direito civil. E assim podemos dizer que a antiga igreja não só oferece modelos que poderíamos imitar hoje, mas talvez o fundamental seja nos mostrar que, mantendo a identidade, mantendo a unidade da igreja, há muito espaço para procurar novas formas de fazer as coisas. Muito obrigado.